Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas informações do nosso Verdão, galera. Próximo jogo do Palmeiras aí vai ser na Libertadores da América, quarta rodada aí da fase de grupo que o Palmeiras é líder, grupo G. E também o Palmeiras é líder geral aí da Libertadores com 3 vitórias. Verdão aí é o único 100% aí da competição até agora. Palmeiras vai jogar aí contra o Cerro Porteño fora de casa nessa quarta-feira às 21h30. Tô trazendo aqui para vocês também o Bola na Rede da Rede TV, falando aí dessa vitória do Verdão contra o Vasco fora de casa, galera. Mais um jogo fora de casa aí, o Verdão ganhando aí, passando um sal nos seus adversários. Fica aí até o final do vídeo aí, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Fala do Palmeiras, esse ninguém segura, em Vasco 0, Palmeiras 1. Vitor Roque foi pra rede depois de tanto tempo, hein? Vitor Roque fez o primeiro gol com a camisa do Palmeiras, você tá conferindo aí, ó. Ó meu zagueiro, olha o meu zagueiro. Jogada na saída de bola, entregou o toque do Esteban e o Vitor Roque foi pra rede, hein? O Palmeiras, que é o Palmeiras líder do campeonato, muitas vezes ele está pressionado pela equipe adversária na sua área. O Everton, os zagueiros, Gomes, os caras dão um chutão lá na frente. Agora me vem o Vasco, nessa draga que tá, o Vasco jogando do jeito que tá jogando, os caras querem sair jogando numa pressão. Se você olhar, tá, Vitor Roque, Richard Rios e o Esteban, 3 caras só esperando o goleiro dar a bola pro zagueiro para eles pressionarem, mas eles não viram essa jogada. E aí acontece o que aconteceu. Olha o zagueiro que fez. Invenção do Felipe, né? Vamos combinar? Felipe, ídolo da equipe do Vasco, mas, mano, pelo amor de Deus, precisa ser um pouco mais malandro. Tá pegando o Palmeiras que, como disse a Assunção, marca a pressão, abafa o sistema defensivo do Vasco, retoma a bola porque o Vasco não tem qualidade e a gente vê o que acontece. Sabe o gol de quem? Do Vitor Roque. Mas muito trabalhado, porque o Palmeiras não teve uma atuação brilhante nesse jogo. Mas o que? Justifica a regularidade, gente. Vai ter jogo que o Palmeiras vai jogar só pelos 3 pontos, não pra fazer uma atuação bonita. E foi o que aconteceu. O começo do jogo, o Vasco foi muito, mas foi muito ao campo de ataque, não conseguiu criar como o Palmeiras, mas o time ficou cansado. E aí que o Palmeiras cresce na partida, porque tem banco de reservas, teve as trocas e aí voltou muito mais forte. E aí nesse lance conseguiu fazer. Poderia ser mais? Poderia. Mas foi eu vi uma manutenção ali da partida, na questão física, principalmente. Números do Palmeiras. Mas teve o Giai também, hein? O Giai tira uma bola de dentro do gol. Uma bola de bicicleta. Tira uma bola dentro do gol, numa saída errada. Mais que um gol, Assunção. Numa saída errada do Everton, que o Vasco poderia ter feito o gol. Mas é incrível, cara, como o Palmeiras, é só você olhar os números, Palmeiras como visitante é um time a ser batido do futebol sul-americano. O Palmeiras é um time que sabe sofrer. Por mais que o seu adversário, ele propõe o jogo e cria oportunidades, o Palmeiras é um time muito bem postado defensivamente. E na hora, quando o time menos espera, vai lá e faz um gol. É assim que joga o Palmeiras. É um visitante de respeito. É um visitante a ser batido. E ó, Mundial não é absurdo não, Vocês tá? sabem quando foi a última derrota do Palmeiras não. fora de casa? Não é absurdo, Vocês não. sabem quando foi a última derrota do Palmeiras fora de casa? Pô, olha, faz tempo, hein? Ano passado, né? Novembro do ano passado, pro Corinthians. É, exatamente. 2-0. Não é Corinthians, é Corinthians. 2-0. É um gol que o Vitor Roque precisava para ganhar um pouco mais Vamos de ver se confiança agora nesse embala. time do Palmeiras. Essa pergunta, Fefon, foi feita para o nosso comandante Vamos ver. Abel Ferreira. Vitor Roque, é isso, é calma, paciência, é um moleque que ainda vai ter pela frente 10, 15 anos, ainda nos vai ajudar muito. Entendo a cobrança de uma parte, então é preciso que ele entenda isso. O clube acredita nele muito, foi uma contratação, já vou dizer, não foi minha, foi da Presidente. Eu disse, Presidente, para essas contratações não me pergunte, vá lá e traga. Depois nós fazemos aqui o resto. Ajudamos, educamos, ensinamos, como foi com o Giai, vocês estão a ver o Giai, mas é fácil, é preciso ter paciência. Se eu faço o que uma boa parte da torcida manda, nós todas as semanas temos que mandar 20 jogadores embora, e às vezes o treinador também, e ir buscar outros treinadores. Não, calma, paciência. Parabéns, Abel. Sim. A contratação da nossa presidente, porque o que eu tenho de amigo palmeirense, Fefão, chato, que só sabe meter o pau na Leila, ninguém aplaude quando ela faz um trabalho bom. Ela não errou no episódio do Du. Ela contratou o Vitor Roque. Sim. Olha, vou te falar uma coisa. O grande legado que a Leila deixa, eu acho que no Palmeiras, claro, ela segue tudo aquilo que o Paulo Nobre começou
E tá certo, o Palmeiras tem aí um caixa muito bom, tem uma administração muito boa, mas ela blinda todo mundo. Eu acho que isso é que o Abel quis dizer na entrevista coletiva. O Abel fala um monte de bobagem, mas dessa vez ele foi muito bem na entrevista coletiva. Ela blinda todo mundo. Então, não tem essa do jogador jogar mal e aí vir pressão de fora e aí o jogador fica na berlinda para ser vendido. Não. O Palmeiras tem essa paciência de esperar. Esperou o Flaco Lopes, que a gente disse aqui, primeiro ano 2 gols, segundo ano 8, terceiro ano já 22 gols, ele começou a ganhar corpo. Esperou o Rafael Veiga, esperou o Giai a se projetar e tem que ter paciência com o Vitor Roque. O Vitor Roque é ótimo jogador. Ele não marcava gol, tá certo, eu acho que o atacante vive de gol e aí falta um pouquinho de confiança. Mas agora a tendência é que ele jogue mais leve as partidas e que ele consiga marcar os seus gols. Ele é bom jogador, jogador que cai pelo lado do campo, jogador que joga como centroavante. Eu acho que o Palmeiras vai se beneficiar muito com o Vitor Roque e é isso que o Palmeiras tem. O Palmeiras blinda técnico e jogadores. Se o torcedor vai lá no CT, manda a polícia tirar. Se o torcedor vai lá fazer protesto, ela vai lá e peita os caras. É isso que a Leila tem que fazer. Todos os clubes deveriam fazer isso. Assunção, Yara e Guipa perguntaram o que está acontecendo com o Rafael Veiga. O Rafael Veiga está num momento banco de reservas, digamos assim. Ninguém discute que o Veiga já fez pelo Palmeiras. O Abel explicou o que está acontecendo com o meia palmeirense. Em relação ao Veiga, eu quero vos dizer o seguinte: o Veiga talvez nos últimos, tirando o ano passado, nos últimos 4 anos tenha sido o jogador mais regular do futebol brasileiro. Se não um dos melhores jogadores de futebol brasileiro nos últimos anos. Basta ver os números dele. Só que o futebol brasileiro não dá tréguas a ninguém. São 8 anos aqui no Palmeiras. No início foi duro para ele. Eu vi gente a queimar, eu quando cheguei aqui vi gente a queimar a camisola dele, camiseta, queimar. Quando eu cheguei, a novembro de 2020, em 21 ou 22 ele foi à seleção, meia dúzia de vezes. O ano passado, ou há 2 anos, era o jogador, o meia com mais golos no mundo. E como eu disse, o futebol brasileiro não dá tréguas a ninguém. Eu quero saber de vocês agora. Assunção, Yara, Guipa, você também pode falar, Fefon. Segundo Abel, Veiga é o mais regular do futebol brasileiro nos últimos 4 ou 5 anos. Eu concordo. Vocês concordam ou esse tal de Arrascaeta joga mais que ele? Não, eu concordo que o Veiga, por tudo que representa no Palmeiras, foi o que o Abel falou. São 8 anos que ele está. Teve algumas fases ruins. O Fefon falou de esperar, de dar tempo para esses jogadores. Mas teve também o Rony, teve Zé Rafael. Que o Palmeiras, Felipe Anderson. O próprio Felipe Anderson. O tá Palmeiras ainda agora. está esperando, porque não jogou ainda, não chegou no Palmeiras ainda. Né? Mas então, eu acho que sim, o Veiga tem essa regularidade de ganhar títulos e ser o jogador importante nesses títulos que ele ganhou, que o Palmeiras ganhou. E assim, ele é um jogador de credibilidade, não é hora de queimar ele só porque ele tá numa má fase. Isso pode acontecer com qualquer jogador, né? E ainda mais o Veiga, dada a importância que ele tem pro elenco, inclusive, como líder ali. Então ele é um cara importante que não tá num bom momento. Ponto. É um trabalho grande já, longo, que o Dorival na cabeça, que o Abel vem fazendo, e ele faz isso mesmo, de proteger os seus jogadores. Óbvio que ele ia falar bem do Veiga, não tem como falar mal dele, mas ele tá num mau momento e vamos esperar. Vamos deixar ele no banco um pouco, porque o time tá performando. Então, é essa a questão. Quando for a melhor hora para ele voltar, o Abel vai saber fazer isso porque conhece muito bem o jogador. E ele vai ter a confiança de ter a tranquilidade também de falar, não, a hora que eu puder voltar, eu vou voltar. Eu acho que é sobre isso. Esse trabalho que o Abel vem fazendo de fazer o jogador crescer e ter uma responsabilidade dentro do elenco. E o Veiga é esse jogador. Eu sou muito fã do português, do Abel Ferreira. Inclusive, quando ele fala regular, mexe com o meu coração, dá uma disparada. Mas assim, acho que ele foi muito mal nessa declaração. Mas Rodrigo Palestra na Argentina? Não, mas daí, eu tô falando que eu sou apaixonado pelo Abel Ferreira. Pra mim, é um dos coroas mais bonitos hoje em dia da televisão brasileira. Não, ele é mais novo que nós. Não, mas não é mais novo que nós, que coroa bonitão, placa preta,
quantos ele tem? 40, né? Não, que 40? 40 é você. Tá E aí, Fefão, fazendo o teu gol? Não chega a 45, 50. Chega a 40? Tem mais de 45, lógico que chega a 40. Vamos Mas o que lá. eu queria falar é o seguinte... 46 o Alex Aí, ó. passa aqui no Ai, programa. gente, como não chega a 40? É, o placa preta Não, ajustado. tipo- É o Carmanguier, tá Aí vocês ligado? estão tirando, Inteirão, Carmanguier, inteirão. Quantos anos você tem, Tá Assunção? louco? 48. O 48? Você é o dermatologista do... Ei, Você é o dermatologista do Abel, hein? Você precisa meter um botox que vocês estão colocando aí. Você tá um tiozão da hora também, viu? Sério, pai? Você é um tiozão gostoso. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Caraca, é o público-alvo dele, tá velho. demais. Não é Pois possível. é. O que eu queria Seu falar... target mudou, hein? Não, eu tô gostando dos velhos. Deixa eu falar uma coisa pra você de verdade. Gostando das velhas dos velhos. Você tá com moral, Brincadeira, Meu mano. Deus. Ei, você pode ter cuidado comigo. Vai rolar um jantar? Não, deixa eu falar. Eu não concordo com essa afirmação do Rafael Veiga ser um dos mais regulares, o mais regular nos últimos 4 anos. E aí eu queria fazer uma Quem é o pergunta mais- pra quem você, português. É o seguinte, Abel Ferreira. Você acha o quê? O Hulk joga tênis de mesa? O Hulk do Atlético joga tênis de mesa? Muito mais regular do que o Veiga. Hulk do Atlético, muito mais regular. E o Yuri Alberto joga o quê? Pebolim? Não dá Yuri pra Alberto comparar mais o Yuri regular que o Alberto com o Veiga. Rafael Veiga, gente. Veiga, Vem ele falando... Não. Nós já falamos do Aí Corinthians, não. já veio Yuri falar do Alberto, Corinthians de não. novo, mano. O Arrascaeta até dá pra Não, comparar. Arrascaeta Eu escolho o não. Arrascaeta. Eu vou de Hulk. Eu escolho o Eu vou de Arrascaeta. É gosto. Hulk. O Hulk no ano passado não foi bem, esse ano também não tá bem. Não foi como bem, tá. não. Levou o time à final de uma competição. Quase caiu. Mas daí, mas levar ao final não joga sozinho? Pois é, eu ia... A Os Assunção tirou as títulos palavras da minha é que os boca. títulos contam também Esse é o ponto. nessa análise. Esse é o ponto. Agora, Ser decisivo nos títulos. Exato. É que futebol Jogadores vistoso assim, o importantes nos Arrascaeta acho que títulos. joga mais que o... então eu quero fazer um adendo aqui, ó. Vamos supor que o o Veiga. Rafael Veiga jogasse no Atlético Mineiro e o Hulk jogasse no Palmeiras. Você acha que o Veiga teria o mesmo rendimento que ele teve no Palmeiras? Óbvio que não. Agora o Hulk, Você tem mesmo com bola o de time cristal? meia boca do Atlético, ele rendeu muito mais. O Hulk foi mais regular O que que o Rafael pesa Veiga. contra o E o Yuri Alberto Arrascaeta também. são as contusões, né? Ele Sim, fica ele machuca muito mais tempo do que o Veiga. parado porque ele machuca Verdade. muito. O Yuri Alberto Então, joga o bem, Rafael bem. Veiga joga mais tempo que ele, né? Então isso também conta a favor da regularidade. a favor do Isso, Veiga. Mas é, o isso, Yuri é, isso Alberto é ser joga tênis de regular. mesa, Yuri Alberto? Por quê? O Yuri Alberto também é regular do que o Veiga nos últimos 4 anos. O ano passado a gente viu. Não foi. Não, Não, Yuri foi bem, Alberto não, gente. Você tá de brincadeira? Yuri Alberto foi artilheiro Aí do você tá de campeonato, brincadeira. Ceará. A gente Ano não. passado. Yuri Alberto foi artilheiro do campeonato. Você ano Mas passado. a nossa Vocês queriam régua matar aqui é Yuri dos Alberto? últimos Não, os anos. caras Os queriam últimos matar 4 anos. Não, ele não tá falando... Você aciona o cérebro de acionar a boca? Yuri Alberto, não dá. o Corinthians chegou a uma decisão de Copa do Brasil, o senhor espipulou, com o time mais ou menos. Você falou os Roger últimos Guedes, 4 anos. Roger Guedes e Yuri Alberto são os principais jogadores. Não, No não. ano passado, o Yuri Alberto foi o titular e foi o artilheiro do campeonato. o Yuri Alberto Esse ano começou a super jogar bem com a chegada Vai do lamber Depay. sabão, Fefô. Não, Fefô, pode parar. ô, Fefô, Não. esse O artilheiro do anabolizante Roger tá fazendo Guedes, mal pra campeão, você. quando o Roger Guedes Tá de estava. O brincadeira. Fefô tá tomando O anabolizante. artilheiro do Roger Guedes. E você tá tomando pílula no dia seguinte. não dá. Desculpa, audiência, me perdoe, mas... né? Eu gente perdoe tem o que- quê, rapaz? É a gente tem que opinião. digerir. Eu tô aqui dando minha opinião, você respeita ela, Ó, você só vai ver. aqui, cuidado pra você Não que põe a dirige mão em nas mim. ruas de São Paulo, porque é muito complicado, hein? Motoqueiro passa naquele ponto cego, no vão cego do carro. Ó o Flaco Lopes, ó. Se envolveu em um acidente com um motociclista ali. Graças a Deus, tá tudo bem com o motociclista. O jogador do Palmeiras também não se machucou. Parou para prestar atendimento. Foi solidário ao rapaz que acabou caindo na moto. Caramba, É hein? duro, né? Dirigir em São Paulo também é dureza. Cara. Não, Você tem que ter 15 olhos. É porque às vezes os caras eles vão cortando de tudo quanto é lado, você não vê que o cara cortou, você vira e aí acaba pegando, foi um acidente. Mas assim, o importante é ele ter parado, né? Importante que ele parou para prestar o socorro, isso aí é fundamental. Essa é o mínimo, né, gente? Ô, Assunção, você sabia que o Flaco Lopes quase pegou o motoqueiro e levou pro hospital de forma abrupta, assim, com pressa? Porque chegou o motoqueiro, o Flaco Lopes perguntou assim, você tá bem? Aí ele falou, tô flaco. Aí ele achou que era flaco de, tipo, fraco de doença, tá ligado? Mas na verdade ele falou flaco, porque o nome do cara é Essa Flaco foi boa. Lopes. Tô fraco de flaco. Essa foi boa. Até que enfim você deu uma dentro, hein, cara? Ô, até que enfim. Você fez uma cara de Entendeu? feio pra ele, Caso se você aqui. fosse pular nele. conta, Fefão. Como eu não tenho off, eu vou contar um caso aqui. Tinha um frentista, né, no posto de gasolina onde eu ia, que quem bateu no carro dele foi o Ronaldo Fenômeno. E o Ronaldo Fenômeno tinha tomado umas cajibrina. E o cara queria chamar a polícia. E aí o Ronaldo falou assim, quanto custa o teu carro aí? Ele falou um preço, o Ronaldo deu 2 vezes a mais um cheque. Na época era cheque, né? 2 vezes a mais um cheque. E o cheque tinha fundo, tá? Ele comprou um carro novo com o cheque do Ronaldo pra não ter escândalo nenhum. O Fenômeno bateu no carro Pegaram o dele. Ronaldo aí outro dia aí, né? Nós temos imagem disso aqui, hein? Tomou. Nós temos a imagem. Daqui a pouco nós vamos mostrar. Segura, hein?
Vou ficar caçando o Ronaldo pelas ruas aí, que ele gosta de tomar umas canjibrinas, pra ele bater um dia no meu carro, né? Vai me dar um carro 2 vezes mais caro, já pensou? Nossa, adorar, Ronaldo, bate no meu carro, Ronaldo. Bate no meu carro, Ronaldo, bate na minha cara. Eu tô brincando, no meu carro. Meu Deus! No meu carro! Segura um pouquinho que agora eu vou falar. Libertadores é o único time 100% nessa primeira fase, retoma a liderança do Campeonato Brasileiro com essa sequência, mas tem alguns aspectos que continuam ligando um alerta ali pro Abel. Ontem não foi diferente, um Palmeiras que finaliza, chega muito ao gol, mas nem sempre com qualidade, seja para finalizar dentro do gol, seja para transformar em gols mesmo. Tanto é que ontem os amigos até destacaram lá no GE as 17 finalizações, sendo só 2 delas no alvo, né? Ali na meta e o gol sendo marcado nesse erro de saída de bola também do Vasco. É algo que precisa estar ali dentro do alerta do Abel, que conseguiu fazer esse time crescer com algumas mexidas, tem conseguido gerir esse elenco, mas ainda tem algum ajuste fino, né? Ah, sim, sem dúvida, né? Não existe time perfeito, né, Camila? Assim, não... Toda equipe tem alguma coisa para você ajustar. Eu acho que esse é um problema menor do que, por exemplo, se o Palmeiras não conseguisse chegar à área adversária para finalizar, ou se fosse um time próximo do que foi em boa parte do Campeonato Paulista, muito dependente da bola no Estevão para ele desequilibrar. Aliás, o Estevão por dentro, eu até falei sobre isso aqui na sexta-feira, ele oferece novas possibilidades ao Abel, né? Porque o time deixou de ser muito dependente do lado direito do campo e pôde variar mais, né? Aonde termina as jogadas, o próprio Estevão tem um pouco mais de liberdade. Ontem, por exemplo, no primeiro tempo, fez algumas trocas de posição com o Felipe Anderson. Se entenderam bem nesse sentido. E aí, é claro, vai ser um problema depois para Abel resolver. Quem é que vai sair para o jogador que estiver fora do time pedindo passagem entrar? A gente citou aqui o Veiga e o Maurício, que nem entraram ontem. O Abel sabe que não tem o Estevão a partir de julho, né? Mas essa mudança vai ser obrigatória. Por exemplo, na Copa do Mundo de Clubes. Sim. Que ali vai ter uma parada, né? Os clubes terão ali pelo menos uma semana e alguns dias para até a estreia na Copa do Mundo de Clubes. E aí eles vão jogar. E aí meio que iguala todo mundo, né? No treinamento, os jogadores certamente estão ali se preparando, se esmerando para chegar naquele momento ali na ponta dos cascos. E aí alguém pode pedir passagem no treinamento. E aí quem é que sai, quem é que fica, né? É um desafio que ele vai ter, um desafio bom. Eu acho que essa questão das finalizações, Camila, para mim o Palmeiras muitas vezes, ele pode ser um pouco mais paciente quando ele se aproxima da área. Como é um time que circula a bola muito rápido, às vezes ele gera vantagem, ele consegue se aproximar da área em condições de até não é nem enfeitar mais a jogada, é tomar uma melhor decisão mesmo. E ele acaba finalizando mais rápido, ele acaba terminando a jogada mais rápido do que poderia fazer. Ontem, no jogo contra o Vasco, não aconteceu nem tanto. Acho que não foi muito o caso do jogo de ontem, não. Mas de outras partidas já andou acontecendo já. Edu, outro ponto que o Abel Ferreira tocou na entrevista coletiva dele tem a ver com a paciência com alguns jogadores. Claro que a gente fala do Vitor Roque, que esse gol demorou, e eu uso demorou entre aspas para sair, porque acontece com qualquer atacante de qualidade passar um período sem marcar. Mas também para falar do Giai, né, cara? Que é um cara que salvou um gol quase certo do Vasco e vem desempenhando um bom papel, né? Na ausência de Mike e Marcos Rocha. O Giai, que foi muito contestado no ano passado quando foi contratado, está ganhando seu espaço no time e tem jogado bem, né? Exato, Bené. E assim, não só o Giai, né? O Giai é um dos maiores exemplos dessa paciência que o torcedor não teve. Inclusive hoje, né, no debate que a gente teve ali, o Thiago Ferri, meu companheiro de setorismo do Palmeiras, ele até citou, né, que o começo do ano do Palmeiras, ele começa talvez de uma forma um pouco errada, com a presidente Leila Pereira falando que gostaria de reforços nível A, reforços estrelares. Tentaram Andreas Pereira, tentaram no ano passado o Gabigol, sondaram Gabriel Jesus e houve uma frustração da torcida, que perdeu a paciência, porque veio, ao invés de vir esses jogadores com grande nome, veio o Emiliano Martinez, que não tinha um grande estofo, estava jogando no futebol dinamarquês, vieram outros jogadores, o próprio Giai, né, que no São Lourenço, ano passado, era um destaque, só que não conseguiu jogar no ano passado, não começou bem esse ano, e aí vem o Vitor Roque, o torcedor aí, a paciência volta um pouco, até ele não foi contestado, né, foram 13 jogos sem marcar gols e ele não teve uma contestação muito forte por parte da torcida, mas aconteceu com outros jogadores, por conta talvez dessa expectativa criada pelo próprio clube no começo do ano,
e as coisas não aconteciam. E o Abel falava, olha, vamos ter paciência, eu sei que o torcedor é passional, só que as coisas vão começar a acontecer. E, de fato, o Abel estava certo, né? Ele até fala em várias entrevistas coletivas recentes dele, que ele pede para os jogadores dele, né, não verem o que está sendo falado fora do centro de treinamento, porque as coisas vão começar a fluir naturalmente. E com o Giai está sendo o maior exemplo disso, né? Como você bem disse aí, é um dos jogadores hoje de confiança do próprio torcedor. O torcedor está fazendo agora já até alguns memes, que é o Giai-Fu, que é uma mistura de Giai com Cafu. Já está nesse nível. Então, tem até já um meme rolando aí hoje do Giai-Fu, porque realmente ele ganhou nessa reta inicial de Campeonato Brasileiro e de Libertadores a graça do torcedor. E quem diria, né? O Giai, que foi tão contestado no ano passado, e aí agora o Vitor Roque, quem sabe, começa a deslanchar também, porque houve uma paciência com ele. No meio de campo, Emiliano Martínez, quem diria que o Emiliano Martínez ia chegar e virar titular logo de cara, né? Então, eu acho que o Abel foi muito bem nessa parte da coletiva dele de citar paciência, porque houve, por parte, pelo menos, do clube, o torcedor tem seu direito de não ter paciência, mas eles tiveram ali dentro de acreditar no trabalho e acreditar que esses jogadores poderiam dar um retorno e estão dando agora, né? O Giai, eu acho que quando voltar Marcos Rocha e Mike, não tem nem cogitação de algum deles tomar esse lugar, pelo menos por enquanto, do Giai. Sem querer ser sommelier de torcedor, mas ao invés de Giai-Fu, Cafu, ídolo do São Paulo, né? Poderia ser o Giarce. Giarce, boa. Ele pensou nessa, hein? Foi boa. Ele jogou muita bola no Palmeiras também, cara. Foi um período mais curto, né? Jogou muita bola, aquele time, ele jogava muito no Palmeiras. Acho que ele foi, não vou dizer que ele foi melhor no Palmeiras que no São Paulo, mas acho que ele era um jogador mais maduro no Palmeiras ali. Eu sei que ele foi mais lateral no Palmeiras do que no São Paulo. Com certeza, São Paulo ele jogava de atacante muitas vezes, meio campo. E a fila do perdão do Giai tá crescendo também, tá crescendo. depois dessas atuações dele. Ontem ele foi o melhor em campo, inclusive. Não, ganhou a bicicleta que ele salva o gol do Vasco no primeiro tempo vale quase como um gol ontem para o Giai. Obrigada, Edu Rodrigues, pela participação com a gente, trazendo as atualizações do Palmeiras. Ao longo da semana a gente vai atualizando, né? Porque quarta-feira tem jogo pela Conmebol Libertadores, tem aí enfrentamento lá contra o Cerro, fora de casa, no Paraguai. Eu falei que ia ter o nosso BBB dos técnicos. Olha aí. Toda 7ª rodada. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!